Bom, pessoal, vamos então para a terceira parte da nossa aula, né? E então nós temos a seguinte situação agora. Ó. Aqui eu coloquei para vocês características de um grupo de vermes chamados de plateumintes, tá? São informações sobre a vida desses organismos, características biológicas mais gerais. Ok? Eu não vou ficar me detalhando muito nelas. Se vocês acharem necessário ou tiverem dúvida em alguma coisa, vocês me procurem. O mais importante para a gente é saber que dentro desse filo nós temos dois organismos dos quais a gente vai se debruçar um pouquinho agora. Um deles é um organismo conhecido como Esquistossoma mansoni, ó, é o nome científico de um verme plateuminte que causa uma doença chamada de esquistossomose. Tá? Essa doença, também conhecida como barriga d'água, desencadeia sintomas. Um dos sintomas característicos é justamente o entumecimento da região abdominal, e esse entumecimento se dá justamente por parasitismo no fígado. Então, o fígado fica parasitado por esse verme e há acúmulo de líquidos. Bom, como que uma pessoa pega essa doença? Então, ela é uma doença, é um verme que se pega a partir do contato com água contaminada, tá? Então, precisa começar por uma pessoa que já tem o verme adulto em seu intestino. Esse verme tem dimorfismo sexual, então as fêmeas são mais fininhas e ficam abrigadas no corpo dos machos, tá? Eles se reproduzem e, ao se reproduzirem, liberam uma grande quantidade de ovos. Esses ovos eles são eliminados junto com as fezes, tá? E se por um acaso esses ovos contaminarem um ambiente aquático, como por exemplo um lago, um estuário, uma represa ou qualquer coisa assim, lá esses ovos vão se transformar em larvas. Um tipo específico de larva chamada de miracídio. Essa larva é uma larva que vai parasitar especificamente o corpo de uma espécie que a gente chama de hospedeiro intermediário, que é um caramujo chamado Bionfalaria, tá? E lá no corpo desse caramujo, do Bionfalaria, certo? Ele vai se reproduzir e originar um outro tipo de larva chamado de cercária, tá? É um tipo de específico de reprodução, mas o fato é que essa larva miracídio só consegue entrar no corpo do caramujo, ao passo que essa segunda larva, sim, ela consegue entrar no corpo humano. Ao entrar no corpo humano, passa para a corrente sanguínea, invade vários órgãos, mas principalmente o fígado se instala lá, tá? Então, vocês podem falar, mas eu não conheço alguém que tenha essa doença. Mas em algumas regiões do Brasil é bem comum, tá? E o segundo verme, plateuminte, é um que vai causar uma doença chamada de teníase, que é causada por um verme que a gente chama então, né, de tênia. A tênia é formada por pedacinhos, o corpo dele é formado por porções chamadas de proglotes, e essas proglotes são eliminadas nas fezes também. Bom, então se você tem uma pessoa doente, ela já tem o verme adulto no seu intestino. E esse verme vai crescendo, metros inclusive, e libera proglotes grávidas, cheias de embriões, ovos embrionados, que ao caírem no ambiente se espalham com facilidade. Se por um acaso esse material servir de alimento para um porco, for né, um porco ou um boi, né, ingerir, o que vai acontecer? Ele vai se transformar numa larva, e essa larva é chamada de larva cisticerco. Essa larva, ela fica no músculo da carne do porco, e se uma pessoa comer carne mal cozida, né, ou que não foi muito bem frita, ela pode ingerir essas larvas, e essas larvas dentro do intestino humano se transformam num verme adulto. Bom, existe uma variação dessa doença que é um pouco mais grave, que é mais severa, que é chamada de cisticercose cerebral. Enquanto que na teníase a pessoa precisa comer a larva, na cisticercose a pessoa ingere os ovos. Mas, professor, como isso é possível?
Isso é possível porque se a água contaminada com esses ovos servirem de alimento direto para o ser humano, ou se for utilizado, por exemplo, para regar uma horta, né, e essa horta, então, os ovos colarem nas folhas do vegetal, quando a pessoa comer, ela vai comer os ovos. Ao se alimentar desses ovos, no corpo do homem ocorrerá a transformação de ovo para larva. E essa larva, ela migra para várias partes do corpo, incluindo olhos, músculos e cérebro. Lá no cérebro formam cistos, e esses cistos, então, acabam originando o que a gente chama de cisticercose cerebral, que é uma doença bem mais grave, tá? Bom, e existe uma segunda classe de vermes, que é a classe Askelminthe ou nemátoda, né? E aqui também eu deixei para vocês um slide mostrando as características gerais do grupo. Mas para a gente, né, nós vamos nos detalhar um pouco mais aqui no exemplo, que é o exemplo da ascaridíase. Bom, a ascaridíase é uma doença parasitária causada por um verme que se chama Ascaris lumbricoides e que vocês conhecem popularmente como lombriga, tá? Então a lombriga é esse verme, o adulto. Aqui está o seu ovo, né? O ovinho dele. Então o que vai acontecer? É um tipo de doença com contaminação com transmissão orofecal, na qual a pessoa precisa ingerir água ou alimentos contaminados pelos ovos da lombriga. Esses ovos, eles passam pelo sistema digestório e vão parar lá no intestino. Lá no intestino ocorre a eclosão desses ovos. Então esses ovos, eles liberam larvas. E essas larvas, que são bem pequenas, atravessam a parede do órgão, caem na circulação e chegam até o sistema respiratório, principalmente pulmões e vias respiratórias. Ao atingir as vias respiratórias, provoca uma espécie de uma infecção. Essa infecção provoca então o aparecimento de muco, catarro. Quando o homem, né, ou a criança, a pessoa que está parasitada, tenta expelir, tossindo principalmente, esse catarro cheio das larvas do verme, né, ele acaba engolindo de novo esses vermes. Por quê? Porque existe um canal, existe uma comunicação que é a faringe, né? Um órgão que vai comunicar sistema respiratório e digestório. Então, por mais que você tente expelir os vermes pela boca, eles acabam voltando quando você engole o catarro involuntariamente. Eles vão parar no seu intestino e lá no intestino se transformam no verme adulto. Então, uma das coisas mais emblemáticas, digamos assim, uma das coisas mais características da ascaridíase é o fato de que o verme passa duas vezes pelo sistema digestório, né, para poder completar o seu ciclo de vida. Num deles ele se transforma de ovo para larva e no outro ele se transforma de larva para adulto, certo? Bom, então na aula de hoje vocês viram um pouquinho sobre taxonomia, sobre as regras de classificação dos seres, depois falamos um pouco sobre as formas de transmissão e demos uns exemplos aqui de vermes que podem atacar os seres humanos. Bom, como eu tinha dito anteriormente, né, vocês deram uma olhadinha lá na situação problema e eu acredito que agora já estejam aptos para responder. Mas em todo caso, né, antes de passar para o próximo slide, deem uma olhadinha de novo nas perguntas e em seguida adiantem aí o vídeo para ver a resposta e vocês vão perceber o quanto que é importante essa questão do parasitismo dessas espécies, certo? Tudo bem? Bom, com isso a gente encerra essa aula. Lembrando que a partir de quinta à noite eu estarei disponível para vocês para eventuais dúvidas, tá? Se vocês me escreverem em outro momento, eu me comprometo a responder, mas não sei se eu consigo responder na hora. Além disso, eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp uma atividade que vocês devem fazer, tá? Mas eu dou mais detalhes lá para o vídeo não ficar muito grande.
Então, boa aula para todos e até mais.